tempo e com muito trabalho, a inovação nacional vem sendo desenvolvida pelos atores do ecossistema brasileiro. Quais são as oportunidades que se abrem à segurança eletrônica e como colaborar com esta tarefa? É isso que vamos acompanhar hoje no programa Inovação que começa agora. É um prazer ter você aqui comigo. Eu sou a Carol Sanches e te acompanho aqui na TV ABESE. Bom, e na última edição, nós assistimos juntos às ações que a ABESE vem desempenhando junto à estratégia da transformação digital no país para alinhar as necessidades do nosso segmento ao e-digital, que será a linha mestra que vai determinar como as demais políticas públicas de inovação se alinham entre si, como a Câmara 4.0 e a Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial, o EBIA. Juntos, estamos começando a desenhar as estratégias de inovação no Brasil e gerando oportunidades para o segmento que domina as tecnologias 4.0. A segurança eletrônica. E dando sequência, hoje teremos a honra de receber um convidado especial para falar sobre as oportunidades que se abrem ao nosso segmento e nos dizer quais são elas. Vamos conferir? Pode rodar! Obrigado, Carol! Olá, pessoal! Estamos aqui com mais um programa Inovação e hoje temos uma convidada muito especial, que é a Karina Vidal, analista de CT do MCTI, Ministério de Ciências, Tecnologia e Inovações. Vem para cá, Karina. Oi, Robson, tudo bem? Obrigada pela oportunidade. Nós que agradecemos aqui, né, tanto da ABESE como no programa de inovação Terra 2 que é cofundado pela ABESE, o apoio que o Ministério tem dado, né, há anos, né? Logo que vocês iniciaram aí, você, Eliana, aí na parte geral das ciências, das políticas públicas, né? Naquela semana do Competec, né, há 2 anos atrás, né? Que a gente iniciou. Foi uma boa história. Foi bastante... Não, foi muito interessante essa coordenação que a Eliana assumiu, Coordenação Geral de Transformação Digital, porque ela agrupou várias políticas que estavam distribuídas no Ministério numa única coordenação. E isso traz uma maior sinergia e, consequentemente, melhores resultados, né? Porque a transformação em si, a transformação digital hoje é um mundo, né? Então, dar um certo foco é muito importante para o país. Mas nós que agradecemos, Robson, essa oportunidade que nós temos aqui de mostrar as nossas ações, mostrar tudo que a gente faz. O programa 2 Inova tem contribuído muito nessa divulgação. Então, a gente que agradece. Muito obrigado, mas a gente que agradece muito mais a vocês, né, pelas câmaras, né, se a gente contar todos os grupos de trabalho, porque a gente fala, né, Câmara das Cidades, o pessoal acha que é uma coisa só, né, mas Câmara das Cidades tem 4 GTs, mas aí tem a reunião geral também, que vira 5, né, e aí a última contagem nossa deu 22, se a gente colocar outros pontos de discussão que não necessariamente câmeras, que tem o IBIA e os outros, né? O Ministério, como o nosso ministro diz, né, que é a Caixa de Ferramentas, a gente tenta buscar os desafios e solucionar os problemas. E para a gente solucionar problema, a gente tem que conhecer os problemas, entender os problemas. Então, é por isso que a gente criou esses fóruns de discussão para que as entidades, os institutos trouxessem para nós os problemas para a gente tentar arrumar soluções, né? Ou seja, fazer políticas mais direcionadas. Que é atendimento de demanda, o que nós colocamos sempre, né? O programa, a ABESE, né? Fica batendo nisso, que é uma coisa que foi definida desde o BNDES lá atrás, nos pilotos de IoT, que é o trabalho sobre demanda, né? Demandas reais, Sim. Demandas, as dores reais,
e que essa dor não seja dor de um, seja dor de vários, para que quando se escale esse piloto, essa questão, seja política pública, ou seja um piloto mesmo de implementação, e escale ele vai resolver o problema como geral do país todo, né? Exatamente. Então, quando a gente recomenda algumas ações, a gente recomenda com foco no que do que a sociedade trouxe para a gente, tá? Por exemplo, na elaboração de um edital, a gente já não procura mais fazer um edital totalmente aberto. Então, a gente põe focos nos editais e esse foco ele é construído nos fóruns. Sim, exatamente. Entendeu? Né? Então, é muito bom. Então, né, a Karina aí, né, a gente sempre está com ela, com a Eliana, né, que é a coordenadora geral, né, com todos os outros, existem vários outros que coordenam cada um dos GTs e cada um das câmaras, né, o diretor Gontijo, o secretário Paulo Alvim também sempre está conosco, né, então é uma equipe aí para construir, e de novo, né, fazemos aí o convite, a convocação do mercado de segurança eletrônica da ABESE para fazer parte e trazer essas informações, né? Dia 13 agora, nós temos uma convocação importante, que a Eliana vai estar aqui conosco, falando do e-digital, né? Nós já fizemos o programa anterior foi do e-digital, agora nós vamos estar falando disso e tendo uma convocação para que o segmento de segurança eletrônica participe e traga essas demandas, essas necessidades para que a gente possa compor, né? O e-digital é gigantesco, a gente já fez esse trabalho em outubro do ano passado, continua, teve a pesquisa pública, agora a compilação, né? E a gente precisa das empresas também, né? Aqui especificamente falando de segurança eletrônica, do mercado da ABESE, dos seus associados, né? Mas de todos os outros também, dos outros segmentos. Mas, Karina, hoje nós separamos um tema importante, um trabalho que foi realizado há já um tempo no MCTI, né? É muito importante. Hoje já está em produção, então lá atrás lá teve a Carta das Cidades, depois estava o trabalho junto lá com o Renato Acher para criar as questões dos índices, né? Então tem um nome completo aqui do resultado, que é a plataforma inteligente de diagnóstico de maturidade para cidades inteligentes. Quem escolheu esse nome, Robson, foi o próprio ministro, Marcos Pontes. Foi Foi. Inclusive a logo e o nome. Isso eu não sabia. Primeira mão, olha lá, está direto lá. Né? Então, sustentáveis e inteligentes, né? Pode falar, Karine. Esse trabalho, Robson, começou em 2019, quando o Ministério da Ciência e Tecnologia era junto com as comunicações, MCTI-C. Tá? Então, ele começou para uma equipe daqui do MCTI-C, chamada CETEL, Secretaria de Telecomunicações. O pessoal da CETEL, eles foram numa reunião em Genebra sobre os índices, o ITU, né, que é os índices de telecomunicações. Lá tinha, né, se não me falha, eu não estava lá, né, mas o pessoal me contou que existiam dois grupos, um mais de infraestrutura e outro de cidades inteligentes. Quando eles escolheram as cidades inteligentes e eles descobriram que eles estavam trabalhando, o G20 estava trabalhando num conjunto de indicadores para cidades inteligentes. Não tinha plataforma. Era simplesmente, até que eu saiba, tá, um Excel contendo vários indicadores. E eles tiveram a ideia, na época, de trazer esse projeto para cá, não só em uma planilha Excel, mas implementar um sistema que facilitasse a resposta das prefeituras para que o governo pudesse coletar mais informações e, ao mesmo tempo, fornecer informações para a prefeitura. Então, foi aí que surgiu. Entendi. Essa é a origem. Essa é a origem.
tá? Chegando aqui, eles começaram a formatar o projeto, tá? E começaram, quem vai fazer o quê? Tá? Decidiram que o CTI ia desenvolver toda essa maturidade, porque não são só diagnósticos, existe uma maturidade por trás, um cálculo por trás para diagnosticar a cidade. Então, esse trabalho de conhecimento seria feito pelo CTI. E a RNP, que é a nossa Rede Nacional de Pesquisas, ela ia implementar essa ferramenta. Então, foram escolhidos os dois, a RNP mais o CTI, para desenvolver todo esse trabalho. Quando o trabalho começou a ser feito, descobriu-se, né, que os indicadores aqui não dá para Ctrl+C, Ctrl+V, de lá para cá. Você precisa pensar nos indicadores e tropicalizar os indicadores, porque o que para lá é muito fácil de ser medido, aqui nem sempre é fácil. Aqui os dados são dispersos, os dados demoram mais, né, tem dificuldade. Então, o que a turma de pesquisadores do CTI fez? Tropicalizou, tirou alguns indicadores, mudou alguns indicadores para a nossa realidade e assim foi construído o sistema de maturidade, que agora é a nossa plataforma inteligente. Entendi. E esse aí foi o trabalho conjunto com o Renato Acha, era isso? Sim, CTI. Tá? O Renato Acha era o nosso CTI. É uma nossa unidade de pesquisa aqui, uma unidade vinculada, e a RNP é uma OS, que é uma organização social, vinculada também ao MCTI. Tá? Perfeito. Nesse inteirinho, desculpa, Robson, nesse inteirinho, tá, foi construída a Carta Brasileira de Cidades Inteligentes. Isso. E nisso, a equipe, obviamente, muito em sinergia com o MDR, Ministério do Desenvolvimento Regional, tá? Eles inseriram em conjunto a recomendação 8.3 da Carta, que é maturidade para cidades inteligentes. Uhum. Então, a gente teve muito alinhamento, tá, com normas de cidades inteligentes, com o MDR, com o BNDES, com várias entidades que nós temos, né, o nosso ecossistema de CIT, e com essa sinergia foi construído o sistema, tá? Então, além dos índices, é um sistema, uma plataforma que naquela época estava em servidores de desenvolvimento, né? E depois de finalizado, aí foi feito o processo de inauguração mesmo do sistema e passado para os servidores de produção, né? Hoje Isso. Já está em produção, não é, Karine? Sim, já está hospedado aqui no Ministério. Então, se você puder depois colocar, é inteligente.mcti, que agora não tem o C mais, né? Então, mcti.gov.br. Exatamente. Aqui. Então, essa é a nossa carinha do nosso sistema, nossa primeira versão, que a gente lançou em novembro do ano passado, tá? Põe Blumenau, isso, ó. Observe que essas são 4 dimensões que o sistema trabalha. Então, nós temos a dimensão econômica, sociocultural e meio ambiente e capacidades institucionais. Como funciona, Robson? O prefeito ele faz um cadastramento na plataforma. Assim que ele faz um cadastramento, obviamente ele tem seu login e senha e começa a preencher os dados. Às vezes o prefeito, principalmente o prefeito de uma cidade grande, é muito ocupado. Então ele pode permitir que seus assessores, seus secretários de CIT, acessem a ferramenta e preencham usando, assim, para a prefeitura, tá? Então pode ser um ou mais assessores, dependendo do tamanho da cidade. O interessante é que quando uma cidade preenche os dados, ela aprende. Quando você recebe um formulário, às vezes a gente tem um pouquinho de preguiça de responder,
questionários, mas a gente aprende quando a gente preenche. E isso é muito interessante. Tem Tá? que captar as informações, você tem que entender para poder imputar. Uhum. Exatamente. Então a gente observa que a ferramenta tem duas origens. Uma na sua coleta, que são os indicadores primários. Não existe lugar nenhum. Quando o prefeito vai inserir os dados, aquele dado passa a existir, indicador primário. E o indicador secundário, que são os dados que a gente importa de várias fontes. Se você desce um pouquinho aqui, ó, se você colocar o seu mouse nesse izinho aqui, clica no izinho, esse aí, você vai ver da onde vem essa informação. Tá? E esse número que dá ali em cima, sobe um pouquinho. Esse número que dá é toda a metodologia que o CTI elaborou. Então, para chegar no número 4, existe todo um cálculo que é feito para falar, olha, você recebeu o número 4 na dimensão econômica das cidades inteligentes. Se você subir um pouquinho, Robson, sobe um pouquinho, por favor. Mais ainda. Você vai ver lá sobre a plataforma e você vai ver em seguida metodologias. Olha lá, metodologias. Aqui tem toda a informação sobre como foi construída a metodologia. Tá? Desce um pouquinho. Pode ir descendo. Ó, você vai ver as dimensões, tá? Os níveis dela. Ó, dimensões, ecossistema, meio ambiente, sociocultural, capacidades institucionais, os níveis de maturidade, que é esse triângulo que vai desde a adesão e engajamento até a otimização. Então, qual o seu nível a sua cidade se encontra nessa metodologia? Tá? E o mais interessante, Robson, é que depois que o prefeito preenche as informações e submete, ele tem um conjunto de recomendações, ou seja, como você pode mudar e melhorar o seu status, subir na pirâmide. Entendi. Uhum. Entendeu? Assim, existem algumas ferramentas do governo federal, principalmente, por exemplo, tem uma ferramenta do Ministério da Economia que mostra vários índices, tem os 10 passos para a transformação digital no município, tem a Redos, que é a rede do MDR, tem várias plataformas, mas uma metodologia que faz essa medição, eu desconheço. Se existe, eu desconheço. Tá? Então, eu acho que é uma grande oportunidade para os prefeitos se conhecerem e ter esse conjunto de recomendação que eu acho que é muito rico para o projeto e para a prefeitura. E com isso, tudo isso é gravado, obviamente, e a gente passa a ter um grande banco de dados e que podemos fazer correlações entre as cidades, tá? Mexendo com os dados, e no futuro a gente pode até ir para a inteligência artificial, tá? Que é uma das nossos futuros requisitos, porque é uma plataforma que é bastante usada, ela vai ter várias versões, então a gente vai trazer para elas novos requisitos. E novos requisitos podem ser enviados para a gente, assim, olha, tive uma ideia, tá faltando isso. A gente está totalmente aberto para receber novas demandas e a gente de braços abertos para implementar, não só para receber, mas para implementar novos requisitos na plataforma, tá? Perfeito. Então, resumindo aqui, né, para os nossos telespectadores aí, então, existe a plataforma é operacional, né? Estou vendo até aqui um exemplo, onde existe uma coleta por parte da prefeitura, que é uma coleta manual, que o prefeito, o seu assessor faz, e existe uma importação automática de outras partes do sistema para consolidar isso e criar um repositório, né, de informações. Exato. E essas informações vão passar pelos algoritmos que foram criados e ele vai determinar o ponto de maturidade. Então, aqui, por exemplo,
a maturidade econômica desse município é 4, a maturidade sociocultural é 5, meio ambiente é 4, capacidade institucionais é 2. Assim, ela entende aonde que ela está, para onde que ela precisa melhorar, e o próprio sistema dá indicações de como ele pode fazer esse mecanismo. Assim que ele altera os seus dados, ele pode alterar isso e ter uma atualização do seu índice e assim tem uma ferramenta para diagnosticar qual o nível de maturidade de cidades inteligentes. Porque existe aquela pergunta, no começo, né, antes da Carta das Cidades, tinha muita gente, não, minha cidade é cidade inteligente. Eu falei, não tem, falou, no Brasil não tem nenhum. Não, a cidade é inteligente. Então, faltava algo com qualitativo e quantitativo que definia se é, se não é, para poder criar diretrizes, né? Então, o que a gente está... Porque, assim, o que eu imagino? Você só consegue gerenciar o que você consegue medir. Tá? E como que você sabe se uma política pública fez ou não fez efeito? Você tem que medir antes, aplicar a política e medir depois. Exatamente. Você tem que ter um mecanismo de diagnóstico. Diagnóstico. Então, essa é a ideia. Perfeito. Né? Fantástico. A gente acompanhou todo o processo, né, da Carta Cidades, do Instituto Acha, e é muito interessante ver em produção tal, né? Sim. Por exemplo, você que é muito da área de CIT, né? Uma das visões que a gente está querendo nessa próxima versão que começa esse ano, uma das visões é montar nesse mapa o ecossistema de CIT. Transbordando bordas da cidade, geográficas da cidade, porque o ecossistema ele ultrapassa os limites físicos. Então, a ideia que a gente está colocando é mais uma dimensão de CIT, onde eu posso avaliar o ecossistema de CIT de uma determinada cidade/região. É muito interessante, até para medir e você pode, por exemplo, de desenvolvimento de P&D dela. Isso. Né? Tá? Porque a gente sabe hoje em dia, principalmente com esse boom que deu da transformação digital, que a inovação não tem fronteiras, tá? A inovação ela ultrapassa muitas barreiras, tá? E às vezes ter um empreendimento imobiliário e chamar isso de um hub de inovação, às vezes não é bem real, né? Às vezes você gasta um dinheirão com parques tecnológicos e ficam depois jogados as moscas, porque o importante não é em si o empreendimento imobiliário. O importante são as pessoas que estão fazendo aquilo acontecer e os projetos que estão sendo gerados. É isso mesmo. Né? E às vezes, infelizmente, o que a gente tem são empreendimentos imobiliários que servem de aluguel, né? Coworking. E hoje, assim, a quantidade de pessoas nessa área de TIC, pelo menos, que estão trabalhando em casa é muito grande, né? Então, assim, é um novo modelo de negócio. Exato, que não é medido por metro quadrado, não é medido por quantidade de andares, nem pela quantidade de chopeiras e nem de puffs, né? Que a gente vê muito hub. Então, né? As coisas deram uma mudada, né? Exatamente. Para onde a gente vai, a gente não sabe, mas assim que mudou, né? Então, talvez a gente possa tentar medir, né? Mapear isso, mapear, que é a função do governo, né? Mapear e recomendar políticas, propor políticas para que fiquem mais assim, aderentes à nova realidade. Esse processo de mapeamento de P&D, etc., vem muito alinhado com o trabalho, com o resultado do trabalho, né, que o programa, a BES e o Fórum Brasil de IoT tem desenvolvido, né, que é a filosofia de fazer o desenvolvimento regional, né, utilizar professores, alunos, empresas, startups no local e desenvolver, usar o P&D, né, como desenvolvimento regional, que não está muito ligado, como você acabou de falar, com um prédio, com um hub, pode estar em casa, né? Do que simplesmente a adoção de tecnologias muitas vezes importadas, o que não vai trazer desenvolvimento regional. Né? Então, exatamente. Essa é uma das bandeiras,
Né? E como medir isso? É isso que você acabou de falar, de uma nova dimensão dentro do processo, muito interessante. A gente tem que atentar, sabe, Robson? Por exemplo, a cidade, precisamos de infraestrutura. Às vezes a conexão de fibra ótica chega na cidade, mas a prefeitura tem competências, o Brasil tem autonomias, a prefeitura tem que ir lá pegar essa fibra ótica que está chegando, né, fazer parcerias públicos privadas, porque muitas vezes a prefeitura, não é função da prefeitura muitas vezes fazer tudo. Então ela tem que chamar o mercado para que o mercado desenvolva, traga mais empregos para aquela região, faça a economia circular, né? Então, esse é um trabalho difícil, eu sei que não é fácil, mas tem que ser feito, tá? Porque às vezes a fibra ótica chega, mas ela tem que entrar na cidade e ela tem que percorrer, tem que chegar no cidadão. Tá? Exatamente. Nós chamamos isso de governança do ecossistema, né? Então a gente precisa colocar isso no mapa e falar, olha, quais cidades não por exemplo, a fibra ótica está chegando, qual realmente não está, daí a função do governo, sabe? A gente precisa ver isso no mapa, tá? E ver esses vários atores, você falou de P&D, mas existem diversos outros tipos de atores e qual que é a sinergia deles, né? Essa governança, esse interrelacionamento, né? Que é uma coisa que ainda a gente não vê a discussão, isso a gente também está tentando trazer, que é a questão da importância da governança, né? Porque depois do entendimento, né, que você tem a universidade trabalhando direitinho com o centro de pesquisa, que está trabalhando junto com o município, que está trabalhando com as agências de fomento, é tudo muito interessante e bonito e todo mundo gosta. Mas isso dá um trabalho danado para você fazer o entendimento disso. E isso ainda não é reconhecido, nós não temos instrumentos nem de reconhecimento e nem de fomento disso, que são chamadas plataformas de inovação, sim, Terra 2 Inova, outras ações de ecossistema. A gente tinha que estar isso no mapa. Exatamente. Tá, tinha que ter um pontinho lá, tá? Para que pudesse ser ampliado. Por exemplo, a gente hoje, assim, a gente tem vários bancos de dados, todos, cada um no seu ator, né? Por exemplo, aonde estão os projetos da FIONEP? Aonde estão as emendas parlamentares? Né? Quais são os projetos que foram gerados por esse esforço, que eu sei que tem muito esforço da FINEP, tem muito esforço do BNDES, tem muito esforço do legislativo quando ele aporta esses dinheiros. Onde está parando isso? Né? Quais são os projetos que chegaram na ponta? É um processo. Cada um está numa ilha, né? Exato. Cada uma está numa ilha, então talvez a gente consiga. Muito de observatório, né? Mas efetivamente, né? Que nem você falou, você definir qualitativamente e quantitativamente, que esse que é o difícil, né? Também uma das propostas que a gente já tem conversado é de fazer um protocolo de comunicação e integrar essas plataformas, não só desse tipo de desenvolvimento, mas também, que nem você falou, de acompanhamento dos projetos fomentados. Né, seja BNDES federal, né, BNDES, FINEP, ou os estaduais, né, FAPESP, entre outros, né. Tem muita coisa acontecendo. Né, lei das TICs, né. Eu trabalhei muito tempo na lei de informática, que agora então, chama lei das TICs. Que foi, né, a gente... E tem, né, tem o PPI, que são os programas prioritários. Eu acho que dá para fazer projetos muito bons. Perfeito. Tá? Carinho, então a gente está à disposição. Eu agradeço muito aí mais uma vez a disponibilidade de vocês. A gente sabe que está super corrido aí nas ações, mas vocês sempre nos atendem aí, né? A gente está desenvolvendo tudo junto, claro, né? Mas eu sei que não é fácil, então, mais uma vez, em nome da ABESE, do Fórum Brasileiro de IoT, do Programa de Inovação Terra 2 Inova, muito obrigado, não só a você, a Eliana, toda a equipe, né, a diretoria, Gontijo, Paulo Avim, que é o padrinho aí das ações também, né? Muito obrigado, né? E se você quiser fazer umas considerações finais aí, fique à vontade. Eu queria agradecer o programa Terra 2 Inova, tá? Essa oportunidade que a gente tem de divulgar, isso é muito importante para a gente, porque as ações são para fora, não são para dentro,
tá? Dizer que nós estamos disponíveis, muitos prefeitos recebem a gente para a questão orçamentária. A questão orçamentária, nós temos as emendas tecnológicas voltadas a CIT, tá? Porque é bom separar quando o produto já está pronto, ele entra no MDR, quando é uma necessidade de infraestrutura, é o Minicom. Então, quando é um desenvolvimento de algo novo, que pode mudar a situação de um município, de um conjunto de municípios, nós estamos abertos para emendas tecnológicas, né? Nós temos o FNDCT, que inclusive vou te dar, em semana que vem, deve estar disponível um edital de IA, tá? Nosso foco aqui com a Eliana é inteligência artificial, tá? Então, nós temos esse edital que em breve vai sair, 80 milhões para agro, cidades, turismo, saúde e indústria, que são os nossos 5 ambientes que a gente foca, tá? Então, a gente tem o FNDCT, né, que é a FINEP que administra, nós temos bolsas de graduação, pós-graduação com o CNPq. O nosso orçamento está bem reduzido, né? Então a gente faz estudos no máximo, porque não dá muito, e a gente, por exemplo, aplica nosso orçamento nas ferramentas como inteligente. Depois você põe o link aqui para todos os prefeitos, né, os assessores acessarem, e a gente está muito aberto para receber novas ideias, tá? Tudo é bem-vindo. E muito obrigada, Robson. Isso, eu que agradeço. O programa, junto com a BES, com o Fórum, tem os pilotos, né, de cidades, que vão ser 30 inicialmente, tem vários, está finalizando alguns acordos aí, tem grupos de desenvolvimento regional assinando já, trazendo várias cidades, já um pacote de conjunto de cidades para desenvolvimento, né? E o programa vai indicar e vai trabalhar para que eles sejam mapeados aqui também, o nosso trabalho em conjunto, né? Você citou aí do FINEP, né, de 80 milhões. A ABESE foi consultada para criar, porque lá tem dentro, como você falou, né, está setorizado de IA, né? E tem uma parte que é de cidades inteligentes, e no edital anterior eles já tinham colocado um subitem de cidades inteligentes, que é a segurança pública. Uhum. E eles pediram, né, para que a ABESE fizesse uma atualização disso, né? Eu fui redator pela ABESE, de falar qual que seria a estrutura da segurança eletrônica, é a base tecnológica da segurança pública. Né? Esse tema de segurança está muito alto, né? A transformação digital, ela resolve um problema e surgem novos desafios, e a segurança é uma coisa muito importante. Então, aí, novidades, né? Tem várias novidades. Fiquem de olho no observatório, em breve lançamento do observatório no portal. A nossa primeira, como a gente já falou nessa entrevista, a nossa primeira convidada, a nossa primeira convocação do Comitê de IoT e Inovação da ABESE, convocando o mercado de segurança eletrônica, vai ser com a Eliana, né, que é a coordenadora geral, para a gente discutir, apresentar, que já foi apresentado, a gente já tem colaborações que foram feitas junto com a Karina. Inclusive, tem um dos itens que já foi comentado no programa anterior, que foi redigido, né? A Karina redigiu, junto comigo, falando de IoT, de plataformas, né? E o que mais a gente pode detalhar daqui para frente no mercado de segurança eletrônica, a gente conta com todas as empresas. Então, muito obrigado. Digital, viu, Robson? A digital, ela tem alguns trechos da digital que ela é bem forte na parte de segurança. Tá? E ela recomenda ações estratégicas nessa área de segurança. Uhum. Apesar de ela ter sido feita em 2018, ela tem um olhar muito interessante. Agora a gente está atualizando, né? Vamos ver o novo olhar daqui um mês. Não, sim, para a gente ela vai chegar em um mês, mas eu acho que para vocês, eu acho que é final de junho. Estou com um cronograma aqui do meu lado. Mais uma informação em primeira mão. Agora chegou o momento do nosso giro de inovação no Brasil, com o presidente do programa Terra 2 Inova e coordenador do Comitê de Inovação e IoT da ABESE,
o Robson Arantes. Robson, é com você. Olá, começa agora o Observatório da Inovação. O assunto de hoje é a indústria 4.0 e a segurança eletrônica. Lá em 2020, a abertura da ExpoSec virtual contou com a presença do senhor ministro do MCTI, o Marcos Pontes. Ele participou tanto da abertura quanto do primeiro painel do Conexão ABS. Na ocasião, foi abordada a mobilização do mercado de segurança eletrônica para acelerar a participação do setor nas políticas públicas e nas ações do ecossistema nacional de inovação. Foi apresentada a importância das indústrias no setor na contribuição e na concretização das cidades inteligentes, tanto pela maior quantidade de dispositivos conectados, como câmeras, alarmes, centrais de monitoramento, dentre outros, assim como a possibilidade de fomentar a pesquisa e o desenvolvimento nas tecnologias 4.0, através da Lei da Informática, que no ano passado completou 30 anos de existência. Desde lá, a ABES vem trabalhando na estruturação em uma série de ações para a indústria do segmento. Uma delas se tornou realidade no dia 7 deste mês, quando a Secretaria Executiva da Câmara Brasileira da Indústria 4.0 do MCTI, do Ministério de Ciências, Tecnologias e Inovação, aprovou oficialmente a participação da ABES na Câmara, entendendo que a associação poderá realizar o seu papel de representante do setor de segurança eletrônica, contribuindo assim para o desenvolvimento na Câmara da Indústria 4.0. Assim, o mercado de segurança eletrônica ganha voz na Câmara da Indústria 4.0, para atuar de forma efetiva nas tomadas de decisões, projetos de leis, ações de fomento, dentre outras ações que impactam sensivelmente municípios, cidadãos e o setor como um todo. No próximo dia 13 de abril, ocorrerá a primeira reunião do ano do Comitê de Inovação e IoT da ABES, com a presença da Coordenadora-Geral das Políticas Públicas do MCTI, Eliane Mediato. Tratando de temas como a participação do segmento de segurança eletrônica na atualização da estratégia da transformação digital, a qual a ABES tem contribuído com sugestões e que estão sendo acatadas pela equipe responsável pela atualização, e também o papel da participação da indústria do segmento de segurança eletrônica nas ações da Câmara da Indústria 4.0 e outros assuntos de interesse do segmento. Portanto, anote aí e reserve a data. Convocação do mercado de segurança eletrônica para a primeira reunião do Comitê de Inovação da ABES, dia 13 de abril, às 10 horas. Venha representar o segmento neste importante passo da segurança eletrônica no Brasil. O Observatório da Inovação fica por aqui. Até a próxima. Viram só? O trabalho da ABES para representar e desenvolver oportunidades para segurança eletrônica não para. E para acompanhar de perto todas as ações, acesse a área de inovação dentro do nosso portal, nesse link que está aparecendo aqui na tela. Lá você encontra todas as novidades no Observatório ABES, além das convocações para as reuniões de discussão do Comitê de Inovação e IoT com os assuntos mais importantes e urgentes propostos a entidades de inovação brasileiras. E também lá você encontra os relatórios das ações e as oportunidades em inovação da ABES para os associados. Participe do ecossistema de inovação nacional. Estamos esperando você! O programa Inovação fica por aqui, mas nós nos encontraremos no próximo programa com muito mais informações para guiar você no seu percurso pela segurança eletrônica, com muita inovação, é claro. Eu sou Carol Sanches, te agradeço pela companhia e pela audiência. Até terça-feira, às 20 horas,
o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!